A paz, meu irmão, Deus abençoe. Estou fazendo esse vídeo porque o Senhor tem insistido veementemente que eu compartilhe algumas palavras, algumas visões que o Senhor tem dado, algumas direções. O Senhor tem falado muita coisa nesses últimos meses. Sempre fala, mas a gente se permite ouvir e o Senhor acaba por derramar. E recentemente o Senhor tem dado algumas palavras, algumas visões. E mesmo que a gente vá protelando e arrastando esse pedido do Senhor, já tem um tempo que eu deveria ter começado esse canal. Eu já estou confessando a minha falha, pedindo perdão ao Senhor primeiro, depois aos irmãos. Eu não sou nenhum mestre, não sou nenhum pastor, não sou nenhum profeta, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem revelado algumas direções e insistido que eu compartilhe com os irmãos. Então, por causa dessa insistência do Senhor, é que eu finalmente estou gravando esse vídeo. Tem muita coisa para compartilhar, tem todo um contexto, mas vamos por parte para que a gente consiga entender tudo de forma mais clara. Eu não quero ser prolixo, eu quero ser o mais objetivo possível e transmitir aquilo que o Senhor tem falado. Ontem à noite, enquanto tomava banho, eu ouvi o Senhor dizer que eu deveria, o Senhor colocou esse desejo no meu coração de que eu deveria ler um livro da Bíblia por dia. E eu falei, ok, Senhor, terminei de tomar meu banho, fui orar e falar com o Senhor, enquanto minha esposa colocava as crianças para dormir. E eu falei, Senhor, ok, mas qual livro eu começo a ler? O Senhor tem algum livro específico? E nada, não ouvi nenhuma direção específica. E eu pensei, vou abrir a Bíblia, o livro que cair, eu volto no capítulo 1 e leio aquele livro. Ou o máximo dele que eu consegui naquele dia. Mas o que aconteceu foi que ao abrir, depois de orar, caiu exatamente no livro de Neemias, no capítulo 1. Ou seja, no início do livro. As chances disso acontecer são pequenas. Mas o Senhor mostrou que eu deveria ler esse livro. E é um livro interessante, isso chamou muito a minha atenção, porque é um período histórico que o Senhor tem falado muito comigo recentemente, com minha família. O Senhor tem dado o livro de Ageu, e outros livros que agora não me recordo, mas eu vou trazer para os irmãos com mais calma depois, cada passagem que o Senhor for trazer, porque isso tem um contexto profético exatamente para o tempo que a gente está vivendo agora. E o Senhor tem revelado também através de algumas visões. Hoje pela manhã o Senhor me deu uma visão enquanto nós orávamos, eu e minha esposa, buscando ao Senhor. E eu vou compartilhar também nesse vídeo, mas primeiro eu quero falar a respeito do livro de Neemias e do contexto profético que nós estamos vivendo, principalmente quando se trata de um conteúdo que tem sido muito amplamente divulgado, comentado, que é a questão da transferência de riqueza. Para quem não sabe, existe um contexto por trás disso. A gente pode depois, em próximos conteúdos, continuar a falar acerca disso. Mas o interessante do livro de Neemias, que o Senhor me chamou muita atenção ao ler, foi alguns sentimentos que Neemias teve. Neemias ficou extremamente triste quando ele recebeu notícias. Ele era copeiro do rei. Você pode ler o livro de Neemias, você vai entender o contexto histórico do que está acontecendo ali. Você pode perguntar ao ChatGPT, ele vai te explicar também. Existe muita forma de você entender o contexto. Mas o que me chamou a atenção foi para a degradação, após eles serem invadidos por Babilônia, a degradação da cidade. E Neemias, quando recebe a notícia de que a cidade estava, por causa do exílio, estava em grande miséria e humilhação a cidade, e as muralhas estavam em ruínas. Então Neemias se entristece muito, ele chora por alguns dias quanto a essa questão. Então assim, essa questão do sentimento dele me chamou muita atenção, porque é um sentimento que eu tive esses dias. E eu fiquei orando ao Senhor, eu falei assim, Senhor, tira esse sentimento de mim, eu não quero estar triste, eu quero ter o renovo. Mas eu entendi que o Senhor permitiu que Neemias sentisse esse desejo para que ele fosse usado pelo próprio Senhor para um objetivo específico. E nesse caso, ele se entristece, ora ao Senhor, Ele pede perdão pelo pecado do povo, e é isso que é lindo. Ele pede perdão pelos pecados e ele se inclui, e ele faz confissão dos pecados, ele pede perdão, ele intercede pelo povo. E
E o interessante é que ele se preocupa, sim, com a reconstrução da cidade física, Jerusalém, né, Israel, mas ele pede perdão pelos pecados e intercede pelo povo. E ele pede ao Senhor, né, pede a Deus para achar graça diante do rei, né, quando ele fosse pedir o rei para que pudesse liberá-lo para reconstruir as muralhas, né, os portões que tinham sido queimados. E ele ora, ele pede o rei. E o que é interessante é que ele nunca tinha estado triste, né? O próprio rei percebe, olha, estou vendo que você está triste, o que está acontecendo? Isso, você não é doente, você não está doente, então isso é tristeza do coração. E nem mesmo pede a ele para poder, olha, como é que eu vou estar feliz se a cidade, né, onde enterraram meus antepassados está em ruínas, se os portões foram queimados. E ele pede ao rei para voltar e reconstruir. E isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, porque se você olhar para o aspecto geral da igreja, claro que existem remanescentes, existem grupos que são idôneos, sinceros, mas no contexto geral a igreja se encontra em ruínas. Não a igreja gloriosa do Senhor, que é eterna, que é espiritual, mas o que as pessoas, o que falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres têm feito da igreja, do comércio, da mentira, do engano, do evangelho de massagem de ego, antropocêntrico. Essas coisas que todo cristão deve condenar e buscar a verdade à luz da palavra. Então eu percebo muito claramente, e hoje de manhã orando com a minha esposa, nós tivemos um momento assim que tem sido incrível. A realidade é essa, tem sido incrível orar em família, estar em família e ter esse momento com o Senhor. Tem sido realmente incrível. E ultimamente nós temos experimentado a presença do Senhor de forma muito tangível, muito visível, muito perceptível. E glória ao Senhor por todas as coisas, bendito seja o nome dele. Não é para mérito meu, não é para orgulho, nem para soberba. O Senhor tenha misericórdia de mim e da minha família. Somos apenas servos. Temos buscado o Senhor com sinceridade no coração. E o interessante é que quando Neemias pede ao rei para poder liberá-lo, para poder servir e reconstruir os muros, ele pede cartas ao rei para que eles possam passar, né, nas regiões que precisavam, porque as regiões estavam sendo tinha outros líderes que também estavam sujeitos à Babilônia. E ele também pede cartas para entregar a Asaf, para que a Asaf entregue para ele madeira, que eram os recursos principais naquela época, pedra e madeira. Madeira era mais difícil, tinha que colher, tinha que cortar. E isso era um recurso importante, de valor naquela época. Madeira era muito importante. E o interessante é que ele pede madeira, né, para a reconstrução dos portões da cidadela do templo, ou seja, templo, igreja, das muralhas da cidade e para a casa dele. Então muitos falam assim, né, as pessoas falando sobre transferência de riqueza, não é para você comprar mansão, não é para você comprar um Lamborghini. Claro que não, é para você é mordomo do Senhor e é para você conduzir isso de forma idônea. A transferência de riqueza vai acontecer e todo recurso que o Senhor colocar na sua mão é para que você administre bem, como um servo fiel. Isso é verdade. Mas o interessante é que é para a cidadela do templo, para as muralhas da cidade, ou seja, para a proteção dessa igreja, né, proteção do templo, que é a igreja do Senhor, e para a casa dele, para a casa onde ele vai habitar. Então, é muito fácil aqui a gente entender a direção que o Senhor dá quanto aos recursos que ele vai nos entregar. Isso fica muito claro. E hoje de manhã, enquanto a gente orava, o Senhor me deu uma visão. E o Senhor me mostrava as guelras, né, de um peixe. Isso me chamava a atenção. Foi a primeira visão, ela se abre e eu vejo guelras de peixe enquanto orava em línguas. E depois dessa guerra eu vi um peixe que tinha uma cabeça branca. E eu vi alguma coisa em cima da cabeça desse peixe que eu não entendi, mas era como se fosse guelras de um lado e guelras do outro. Dessa forma assim, a cabeça do peixe fosse com guelras.
E eu não entendi aquilo e falei assim, deve ser a guerra uma de cada lado, né, da cabeça do peixe. Mas na minha visão era em cima. E eu falei, que peixe é esse? Né, o que é isso? E logo em seguida eu vi esse peixe assim, nadando, na visão aérea de cima, assim, eu via ele nadando. E logo em seguida eu via um barco como uma traineira, muito sujo, barco velho, né? Um barco de pesca que está há muito tempo no mar, então está sujo, degradado, um ambiente estranho. E eu vejo aquele peixe, né, como se fosse um tubarão sendo levantado. E eles abrem a barriga daquele tubarão, né, eles cortam a barriga e de dentro da barriga daquele peixe, né, ou do tubarão, ou do peixe, eu não sei. Depois eu fui pesquisar e eu vi que o peixe era um outro peixe que não era um tubarão. Mas a minha interpretação inicial, como eu vi as brânquias, né, eu pensei que fosse um tubarão. E ainda estou orando ao Senhor quanto a isso, para que o Senhor dê a revelação completa. E se você tiver algum discernimento acerca disso, que você coloque nos comentários desse vídeo, para que a gente possa chegar a um consenso do que de fato significa esse peixe. Eu até me esqueci o nome do peixe, mas vou ter que pesquisar. Mas eu vi um tubarão. Ele estava sendo aberto, né? Cortaram a barriga dele e de dentro da barriga dele caía algo brilhoso no chão. E alguém pega isso e era um diamante polido, grande, sabe? Grande, um diamante grande, e a visão focava no diamante. E eu olhava assim, Senhor, e eu não sem entender aquela visão. E eu falei, Senhor, o que significa isso? Um período depois, o Senhor me faz uma pergunta: o que é mais importante? A vida de um peixe, que é um peixe, ou o diamante? Na hora eu fui constrangido, porque, obviamente, né, pensando como dono do barco, melhor que o peixe é o diamante que é encontrado. Mas o Senhor me constrangeu dizendo: o diamante não serve para nada, não tem utilidade, não serve para alimentar, não serve para construção, não serve para nada, é apenas belo. O belo é importante? Muito. Mas o Senhor estava me mostrando uma pesca predatória, dizendo que o objeto era mais importante do que a vida. Naquele contexto não, naquele contexto a vida é mais importante. O peixe é para alimento, o peixe é... Na verdade, esse tipo de peixe não se alimenta, não se pode comer tubarão, não é saudável, ele é tóxico para o ser humano. Então, assim, muitas coisas começam a fazer sentido. E o Senhor nos levou a orar pelas vidas, pelas crianças, por Marajó, que teve 1 minuto, né, de visibilidade e ninguém mais fala nada sobre o assunto. Né? Graças ao Senhor pela vida da Aimee, que fez aquele louvor e expôs um pouco da podridão que é esse mundo. E esse é um ponto importante, porque o Senhor tem falado que nós, seres humanos, estamos exilados. Estamos fora da nossa nação, que é a glória do Senhor, né, os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém. E a maioria de nós estamos mais preocupados com as coisas materiais que a gente pode segurar, tocar, do que com a vida. Do que com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados, com os desabrigados, com as pessoas que se sentem solitárias, que não têm para onde ir, que não sabem o que estão fazendo nesse mundo. Então minha pergunta é: o que é mais importante, a vida ou o diamante? Essa é a pergunta que eu tenho me feito hoje durante o meu dia. Que o Senhor continue nos constrangendo a ver a beleza dele e o cuidado dele, no cuidado dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos desamparados. Porque nós estamos debaixo de um sistema, do mundo, e esse mundo nos oprime. Ele nos impõe encargos, taxas, trabalhos que vão além da necessidade e roubam os nossos recursos e os empregam mal. Quem não percebe que nós estamos debaixo de um sistema opressor? Eu não falo de política A ou B,
fulano ou ciclano. Não. O sistema é maligno. O Senhor tem falado muito sobre libertação. Usado o livro de Moisés, ou lá o livro de Êxodo, né? O Êxodo, falado muito sobre a vida de Moisés, né? De libertando o povo debaixo da escravidão do Egito. Também sobre Babilônia, como o texto de Neemias. O Senhor falou muito sobre o livro de Ageu, Ezequiel, fugiu o nome agora, mas tem outros livros que o Senhor tem falado muito. O Senhor tem dado muito livros de contexto de exílio, de escravidão. Então o Senhor tem falado muito comigo que nós estamos debaixo de uma servidão, e ela é invisível, porque nós acordamos, trabalhamos, vivemos, pagamos, vamos a shopping, vamos viajar, vivemos, vida normal. E parece que está tudo bem, mas não está. Aos poucos o sistema vai te aprisionando, te fechando, para que você não tenha saída. Ele vai tolhindo a sua liberdade, a sua expressão, a verdade, trazendo falsas mentiras, falsas verdades, aliás. Enganos pequenos que vão consumindo o seu dia, vão consumindo a sua energia, a sua capacidade de pensar, de reagir. As pessoas estão comprando bebês de plástico, estão se vestindo de cães e dizendo que são cachorros. As pessoas estão enlouquecendo. O sistema está fazendo isso com elas. E nós, como igreja, não só devemos orar, mas devemos nos posicionar como uma igreja que clama, estando exilada, para que o nosso Senhor, nosso Redentor, venha e nos livre dessa opressão, da opressão desse sistema, da opressão do mundo, desse mundo vil, do mundo que faz as pessoas perguntar onde está Deus, que permite todas essas coisas. Mas como Neemias, eu quero orar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja. Perdoa os nossos pecados. Porque nós nos perdemos no nosso dia a dia. E não olhamos para o que é importante, que é o teu reino. Que é a mudança do nosso caráter. Para que possamos nos parecer cada dia mais com Cristo. Então clamamos a Deus, molda o nosso caráter ao caráter de Cristo. Possamos dizer só a verdade. Possamos viver a verdade com sinceridade, com honestidade. Sejamos idôneos com as nossas famílias. Sejamos luz em meio a densas trevas. Que possamos olhar para o que realmente importa. A vida que o Senhor nos deu e as vidas que precisamos resgatar. Que nós seremos livres. O Senhor fará essa transferência, fará todas essas coisas para a glória dele. Para que nós, como igreja, possamos administrar de forma justa os recursos que o Senhor colocar nas nossas mãos. E com isso, o nome dele seja exaltado, glorificado, adorado. Que esses recursos venham e que nós saibamos administrar com sabedoria e direcionamento do Espírito para fazer de forma correta, idônea, certa. Bom, esse é o vídeo de hoje. Não imaginava que ele fosse ficar tão longo. Tem mais coisas para compartilhar. Eu vou fazer isso em próximos vídeos. Eu te peço para que você compartilhe essa palavra, se inscreva no canal, deixe um comentário. Se você teve alguma... se o Espírito soprou em você algo sobre essa visão do peixe, do diamante, né, do que é mais importante. Porque o peixe era uma... Se eu não me engano o nome, acho que é rêmona. É aquele peixe que gruda no tubarão. Eu vi aquele peixe... Gente, eu sabia que existe um peixe que gruda no tubarão, mas eu nunca tinha visto a cabeça desse peixe. E eu vi claramente na visão aquelas coisas que pareciam guelras ou brânquias, eu não sei o nome daquilo, né, daquelas ventosas. Eu nunca tinha visto a cabeça daquele peixe, nunca pesquisei.
E o Senhor me mostrou esse peixe. Então eu fui para a internet pesquisar, perguntei para o GPT, olha, existe um peixe que tem assim, tarará, assado? E ele falou, pode ser essas opções. E quando eu pesquisei, eu vi essa imagem. Eu vou tentar colocar aqui no vídeo. E eu achei muito interessante, porque eu não conhecia a cabeça desse peixe. Era um peixe diferente, fora do comum. Então eu acredito que ainda tem um significado que eu ainda não consegui discernir. Vou continuar a oração. Se o Senhor trazer, eu compartilho aqui no próximo vídeo. Espero que isso aconteça o mais rápido possível. E também gostaria de compartilhar uma outra visão que o Senhor me deu recentemente. Eu compartilhei, né, num grupo com alguns irmãos. Mas o Senhor tem me incomodado para que eu torne isso público, para que mais pessoas que não participam daquele grupo específico possam receber essas confirmações que o Senhor tem dado. E eu peço para que o Senhor abençoe a sua vida, que a gente continue em oração, em sinceridade. Sinceridade, o Senhor quer um coração sincero diante dele. Ele não se importa com bens, se você é rico, se você é pobre, se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem casa, se você não tem. Ele não se importa. O que ele quer é o seu coração. O que ele quer é tirar as coisas que atrapalham você de olhar para ele, de persegui-lo. O Senhor quer intimidade, o Senhor quer ser buscado, o Senhor quer ser desejado. Que o Senhor encha os nossos corações dessa alegria de buscá-lo e da tristeza de ver a igreja na situação que está. E que nós possamos orar e nos arrepender e buscarmos com sinceridade a restauração da casa do Senhor. É sobre isso que o Senhor tem falado comigo, sobre restaurar a casa dele através de um grande avivamento. E eu creio que vai acontecer um grande avivamento nos nossos dias, no nosso tempo. O Senhor te escolheu, me escolheu para esta geração, para este momento, para o tempo do fim. Nós veremos o retorno do nosso Senhor. Nós veremos o retorno do nosso Senhor. Breve vem, não tardará. Certamente virá. Mantenha firme. Não falta muito. Todas essas coisas passarão. Todas essas coisas passarão. Novos céus, nova terra. Novos céus e nova terra. Tudo novo se fará. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Eu quero fazer mais vídeos. O Senhor tem me levado a muitas coisas e eu quero compartilhar com os irmãos com alegria. E que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.